Zé Silva, naturalmente, que o técnico René Simões comemorou, né, essa vitória do Bahia, mais uma vitória, mas ele disse que quer mais do tricolor. O que significa isso, querer mais? É aquilo que nós dissemos aqui, eu acho muito pouco. São 15 jogos, apenas 4 vitórias no Campeonato Brasileiro. E o Bahia hoje está numa simples colocação de 13º lugar. Ah, mas está na zona da Sul-Americana. Sim, mas é preciso fazer mais. E o técnico René Simões, como didático, qual é a finalidade do didático? É sempre instruir até o fim. Então ele quer mais. Agora, eu sei que ele está tendo dificuldades, como está tendo dificuldades agora, como vai ter o Wagner Bernardo, porque Vitória e Bahia se armam dentro da competição, principalmente Bahia, que está na Série A. Começou a se armar dentro da competição. E só lá para a 19ª, 21ª rodada é que o Bahia já estará com o time definitivamente entrosado. E está mostrando isso nos jogos que tem realizado, tanto aqui em Pituaçu como lá fora. A gente está vendo aí, Silvio, os lances, né, do jogo de ontem contra o Atlético Goianiense. Na sua opinião, quais foram os momentos assim que te marcaram na partida e quem se destacou? Foi mesmo o Jobson que marcou aquele golaço? Mais uma vez foi Jobson. Agora, ele tem que se apegar a uma coisa, viu, Jobson? Você está ouvindo, você, aliás, mandou um recado para a gente, se ouve o Bahia Record. Então, se limite a dar um toque na bola, ou 2 toques, não dá 3, 4 toques, porque você tem perdido chance. Aí, bela defesa de Marcelo Lomba, que foi uma excelente figura em campo. Esse Marcelo Lomba está jogando muito, esse goleiro do Esporte Clube Bahia. E olha que ele é goleiro do Flamengo. E a essa altura dos acontecimentos, o Flamengo deve estar batendo palmas, porque quando ele for devolvido, porque muita gente já acha que o Marcelo Lomba pode ser até goleiro de seleção brasileira. E ele é jogador do Flamengo, quando ele for devolvido, o Flamengo só vai sorrir. Olha esse passe do Reinaldo, o Jobson inteligente dá um corte. Agora, se ele dá mais outro corte, que ele é acostumado a fazer isso. Ele deu corte ali no zagueiro, presta atenção, telespectador, torcedor do Bahia, ele corta, o Pituca cai. Já pensou se ele corta esse que vem atrás ali, o Thiago Matos? Aí ele ficaria na dificuldade para bater. Não, mas nessa jogada ele foi incisivo. Fez o corte, bateu e abriu o marcador para o Esporte Clube Bahia. Temos sequência de lances aí. O time do Atlético não é um time bom, partiu para cima, dificultou as ações do Esporte Clube Bahia. E no segundo tempo já voltou com 2 substituições e que nós chamamos a atenção. É uma preocupação, porque esse jogador que vai fazer o gol daqui a pouco aí é rápido. Olha, o Juninho, ele recebeu do Thiago Matos e com classe, categoria, tirou do goleiro Marcelo Lomba, que ofereceu o canto direito, enfiou a bola e aí empatou. Aí foi um alvoroço dentro de Pituaçu. Meu Deus, outro empate, aquela confusão. Mas eu sentia que o Bahia poderia chegar lá. Reinaldo perde essa oportunidade aí, com a bola cruzada. O Jones, quando entrou, o Bahia teve mais chances, inclusive, de chegar à meta. Mas o Atlético não estava morto. Os senhores viram um chute cruzado aí, do Thiago Matos passou. Presta atenção esse lance do Juninho aí. O Marcão não alcança. A bola passa, vai para a linha de fundo. Mas o Bahia estava vivo no jogo. Essa bola aí, o Marcos pega a sobra. Antes dele sair, faz o cruzamento. O Reinaldo desvia de cabeça e ela passa muito perto do gol. Essa aí do Avni. O goleiro sai, mas o zagueiro mete para trás, faz uma confusão no campo de defesa. Aí volta o Atlético para o ataque. Essa cabeçada perigosa do jogador Marcão, passou. Essa bola aí, trabalhada com acerto, o zagueiro vai chegar, vai meter para a linha de fundo. Vai originar o gol do Bahia, porque a bola chega no Jones, ele escora de cabeça e o Fael tira do goleiro. Aí faz 2-1, foi... Parou o alívio, né? Aquele alívio, daquele Mais um empate seria... Mais um empate seria desastroso em Pituaçu e sem nenhum demérito para esse time. Agora, Silvio, o René Simões, ele saiu falando que precisava de mais, e saiu reclamando também da arbitragem, mandando recados, inclusive, para os árbitros do Brasil, né, que é preciso abrir mais os olhos para o Esporte Clube Bahia e também marcar pênalti, sim, para o Bahia. O Bahia também pode converter algum pênalti? Olha, eu se fosse cantor, estaria aqui hoje cantando aquele refrão, ecoou, 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 mas cheio de música. Mas como eu estou analisando futebol, eu tenho que analisar sério. Eu tenho que dizer para os senhores que ecoou a nossa voz aqui do Bahia Record reclamando de arbitragem. O presidente do Bahia tomou uma decisão. Está fazendo um DVD com todos os lances que os árbitros prejudicaram ou tentaram prejudicar o Bahia nesse Campeonato Brasileiro e está mandando para a Confederação Brasileira de Futebol. Palmas, presidente, até que enfim o senhor ouviu a imprensa. Eu sei que não vai dar em nada, porque aquele bando que está lá, aquela súcia que está lá armada
como comissão de arbitragem na Confederação Brasileira de Futebol, não quer nada. Aquela quadrilha só quer dançar música junina e olhe fora do compasso, ainda diga-se de passagem. Então não vai dar em nada, mas é bom protestar, é bom reclamar, porque só marca pênalti. Ontem teve um pênalti absurdo a favor do Bahia, o cara tirou a bola com a mão, só precisava estar dizendo assim, eu jogo basquete. E o Salve Fagundes não marcou a penalidade máxima. O Bahia tem sido prejudicado naquele jogo contra o Vasco, foi prejudicado, no jogo contra o São Paulo foi prejudicado, no jogo de ontem foi prejudicado. Até onde isso vai parar? É verdade, Silvio. É verdade? Com o resultado, o Bahia subiu uma posição na tabela da Série A. Veja como ficou a classificação. O Flamengo é o líder da Série A com 33 pontos, seguido do Corinthians com 32 e um jogo a menos. O São Paulo é o terceiro com 31 pontos. O Vasco ocupa a quarta colocação com a mesma quantidade de pontos do Palmeiras, que tem uma vitória a menos. O Bahia entrou na zona de classificação da Sul-Americana e agora ocupa a 13ª posição na tabela com 18 pontos. Com a derrota para o Tricolor, o Atlético Goianiense caiu para a 17ª colocação na zona de rebaixamento. Os outros clubes que estão na lanterna são Avaí, Atlético Paranaense e América Mineiro. E a partir de amanhã começa a venda de ingressos para o jogo entre Bahia e Internacional. O reencontro dos dois finalistas do Campeonato Brasileiro de 1988. O jogo será no próximo domingo no estádio de Pituaçu. A arquibancada custa R$ 30 e a cadeira R$ 60. E vamos ver agora, Carol, os outros gols da rodada do Campeonato Brasileiro dos outros estados. O gol que deu a liderança ao Flamengo saiu no finalzinho do jogo para deixar a vitória ainda mais emocionante. E foi o que fez Jael, ex-Bahia. Aos 44 do segundo tempo, ele marca de cabeça na vitória contra o Curitiba, no Engenhão, por 1-0. É claro que o time da Gávea contou com a ajuda do Atlético Paranaense, que saiu na frente com Kleber Santana de pênalti. O Timão só consegue um empate também de penalidade, batida por Alex, 1-1 em Curitiba. Santos e Ceará. Borges marca o único gol do jogo, que encerrou um jejum de 3 partidas sem vitórias do Peixe. Crise, ela mora no Atlético Mineiro. Com 2 chutes de primeira, Elias deu a vitória ao Figueirense contra o Galo por 2-1. O resultado levou a diretoria do time mineiro a demitir o técnico Dorival Júnior. O gol mais bonito da rodada saiu na surpreendente vitória do Lanterna América Mineiro contra o Fluminense por 3-0. Nesse lance espetacular, Rodriguinho recebeu de Marcos Rocha para uma belíssima finalização. Alessandro ampliou a vantagem e Marcos Rocha também deixou o dele. O Cruzeiro saiu na frente depois do goleiro Muriel soltar a bola na cabeça de Anselmo Ramon. D'Alessandro converteu o pênalti que ele sofreu e empatou a partida. A virada veio na cobrança de Andrezinho. A bola atravessou a área e foi parar no fundo do gol. O Inter fez o terceiro com Leandro Damião, aproveitando o cruzamento preciso de D'Alessandro. Leandro Guerreiro descontou após a cobrança de Montijo. 3-2 para o Inter na 4ª derrota seguida do Cruzeiro. Antônio Carlos marcou o primeiro da goleada do Botafogo por 4-0 sobre o Vasco. O uruguaio Louco Abreu foi o destaque da partida com 2 gols. Estava falando aqui do Vasco, né, Silvio Mendes? É porque verdade. estão fazendo gozação comigo, porque eu sou vascaína. Mas o Vasco continua numa boa situação. Continua no meio dos 4, brigando ali pela Libertadores, se bem que ele já está na Libertadores, porque ele foi campeão da Copa do Brasil. Aí não tem problema. Mas o que eu vi de bom nesses gols lá de fora aí foi a percepção do Jael no cruzamento do Ronaldinho Gaúcho. O Jael é um predestinado, estava no banco, entrou e aos 47 minutos fez o gol do Flamengo de cabeça, já tinha metido uma bola na trave. O oportunismo do Borges, no jogo que o Santos aos poucos vai saindo da zona de rebaixamento, venceu de 1-0 da equipe do Ceará, e o jogo que derrubou o técnico Dorival Júnior, mais uma derrota do Atlético Mineiro do Campeonato Brasileiro. Mas o Atlético não deu bobeira. Assim que Dorival Júnior foi demitido, pegou o ex-treinador do Cruzeiro, o Cuca, e levou para o Atlético Mineiro. E o Dorival Júnior agora vai ficar aí dando mole, dando sopa. Quem quiser contratar, que contrate. Só que o bom desse Campeonato Brasileiro é que tudo pode mudar, não é, Silvio? Tudo pode mudar, de uma noite para o dia ou de um dia para a noite. Ele é muito extenso. Pois é, Silvio, ex-atletas mirins do Instituto Ronaldinho Gaúcho lamentam o fechamento da instituição. O sonho de uma carreira promissora foi interrompido para muitas crianças de baixa renda que frequentavam a escola de futebol.
Inaugurado na Bahia em 2009, o Instituto teve uma vida curta, apenas 1 ano e 4 meses. Através das grades, Guilherme observa o campo onde costumava treinar. Hoje, apenas alunos de uma escolinha de futebol particular jogam no local. O garoto, de 9 anos, diz que sente saudade de quando era atleta do Instituto Ronaldinho Gaúcho. Era uma escolinha muito boa, que tinha uma oportunidade das crianças poder ter um esporte bom. Com o esporte, ele aprendeu uma lição importante, que traz na ponta da língua. A gente não pode ficar na rua para não usar drogas. A mãe de Guilherme lamenta o fechamento do Instituto e diz que se preocupa em ver o filho sem o incentivo do esporte. A escolinha era uma forma de tirar as crianças da rua, incentivar a jogar bola, e ele gosta de jogar bola. Então, para mim foi horrível. Eu espero que o projeto volte para poder ele retornar. O Instituto Ronaldinho Gaúcho foi inaugurado na Bahia em agosto de 2009, numa parceria entre a instituição que leva o nome do atleta e o governo do estado, que investiu cerca de 4 milhões de reais. Bola posicionada em campo, mas cadê os craques? Cerca de 2.000 crianças e adolescentes treinavam futebol e assistiam a palestras socioeducativas em 4 centros sociais urbanos como este de Pernambués. O projeto Jogos de Cidadania pretendia promover a inclusão social através do esporte. O sonho durou 16 meses. Em dezembro do ano passado, o Instituto Ronaldinho Gaúcho fechou para as férias e não voltou mais às atividades. A sede da instituição em Porto Alegre também foi fechada. Segundo a coordenadora na Bahia, o projeto acabou sem nenhuma explicação. Nós fomos pegos de surpresa. O que a gente sabia era que iríamos continuar, certo? Que até porque, como eu falei, foi um trabalho muito bem desenvolvido. Eram alunos, eram mães, eram os pais que me procuravam para dizer que estavam satisfeitos com o trabalho que eu fazia, que os filhos deles não estavam mais na rua usando drogas, que não estavam dormindo na rua, que eu também fazia esse papel. E realmente é lamentável. Eu fico muito triste, às vezes choro bastante, quando eu vejo que um trabalho de uma vida inteira foi por água abaixo. Os salários de outubro, novembro e dezembro, os últimos meses de trabalho, nunca foram pagos. São quase 50 funcionários que estão até hoje sem receber o dinheiro. Um deles é o medalhista olímpico Edivaldo Valério, que trabalhava como professor no Instituto Ronaldinho Gaúcho. O ex-atleta sabe bem da importância de projetos como este e diz que o mais triste é ver o sonho de tantas crianças ser interrompido. Durante a minha carreira eu tive ajuda de muita gente. Hoje eu trabalho com esse lado social, não porque eu preciso, mas porque eu gosto, porque eu quero, porque talvez seja uma forma de retribuir tudo que eu recebi. Algumas crianças eu encontro ainda, falo por internet. Algumas crianças que tinham potencial mais estão encaminhadas em alguns clubes, né? Outras passaram para outros projetos e outras, a grande maioria, abandonaram, né? Em nome dessas crianças, fica o apelo do pequeno Luiz Carlos. Gostaria muito que o projeto Ronaldinho voltasse, que minha mãe ia deixar de pagar isso para ir para lá. Ia ser muito bom.